Esse é o Screening de Notícias, versão 2025, que é parte dos projetos dos Estúdios ECD para este ano. Como vocês sabem, screening é aquela atividade de fazer uma triagem, de separar as áreas que têm maior chance de ter uma fonte secundária de contaminação daquelas que têm maior chance de estarem limpas. A ideia aqui é apresentar para vocês o que a gente considera o hotspot do momento, ou seja, as principais notícias atuais do GAC. Esperamos que vocês encontrem e consigam separar as notícias importantes das fake news. Com vocês, Screening de Notícias. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o relançamento do que podemos chamar de spin-off do podcast Áreas Contaminadas, o Screening de Notícias. O Screening de Notícias foi idealizado em 2022 para comemorar os 2 anos do podcast Áreas Contaminadas, mas que agora, em 2025, vem com uma nova roupagem, como um novo produto dos estúdios ECD. A trilha sonora é aquela da Daniela Alarcon e do Mauro Tanaka. Sigam os dois no Instagram, @alarcondani e @azalatosampa. A ideia inicial, por enquanto, é publicar o Screening de Notícias quinzenalmente, intercalando com as newsletters. Aqui no Screening vamos dar prioridade às notícias mais diretamente relacionadas com o GAC. Enquanto lá na newsletter a ideia é colocar também as notícias do GAC, é claro, afinal os leitores e as leitoras são pessoas muito queridas e participativas dos nossos canais, mas lá na newsletter a gente pretende priorizar comentários mais elaborados, notícias também de meio ambiente, de ambientalismo, de ciências, economia, algumas ligadas ao GAC, outras não tão ligadas diretamente ao GAC, e lá também faremos os anúncios oficiais dos estúdios ECD. Como estamos começando a implementar essas mudanças agora, seria muito legal para nós se vocês falassem para a gente o que vocês estão achando desse formato, desse arranjo, enfim, dessas ideias que estamos tentando fazer aqui. Afinal de contas, fazemos os nossos canais pensando em ajudar vocês que fazem o mercado do GAC acontecer enquanto tentamos, com vocês, construir um mundo melhor e mais justo. O Screening de Notícias, como os outros produtos dos estúdios ECD, são oferecidos a vocês pela nossa querida comunidade de apoiadores e apoiadoras financeiras no Apoia-se. Atualmente são 54 pessoas nos ajudando financeiramente. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com os nossos canais, entre no site apoia.se/ecdambiental e tem tudo bem explicadinho por lá. E os nossos canais têm a honra de ter 3 empresas patrocinadoras que nos ajudam muito, também financeiramente e também por quererem atrelar suas poderosas marcas ao nosso trabalho. A patrocinadora Master, como vocês sabem, é a Clean Environment Brasil, e os patrocinadores ouro são o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions. Então, vamos juntos separar o joio do trigo, as áreas limpas das áreas fontes, as notícias quentes das fake news. Está no ar a 8ª edição do Screening de Notícias. Recebi nessas últimas semanas algumas vagas de emprego para divulgar. Relembro aqui que todas as vagas de emprego que eu recebo ou vejo, eu compartilho imediatamente no nosso canal do Telegram. Então, se você tem Telegram, procure lá, canal Áreas Contaminadas. Como é um canal, não é um grupo, é só eu que mando as mensagens e eu mando as mensagens basicamente de vagas de empregos. Mas enfim, as vagas que eu vi mais recentemente foram vagas na Cetrel, para engenheiro sênior para atuar em Camaçari, na Libra Engenharia Ambiental para trabalhar em Joinville, uma coisa interessante, né? O GAC se expandindo pelo Brasil, tem uma vaga em Joinville. A Vessol publicou uma vaga de analista de laboratório, a Impacto publicou uma vaga de analista ambiental para Curitiba, a Geoambiente SA para estágio, são várias vagas de estágio lá em Curitiba, né? Não exatamente em Curitiba, mas em Fazenda Rio Grande, né? Próximo a Curitiba, um pouco mais ao sul de Curitiba. Uma vaga na AmbiSolution para gerente de projetos ambientais, não 100% ligado ao GAC, mas para gerência de projetos ambientais. Na ERM tem vaga de analista, mas com outro nome, né? A ERM tem outros nomes aí, para trabalhar em Salvador, Bahia, né? Também fora daqui do estado de São Paulo. Temos vagas também na WSP, são estágios em várias áreas em São Paulo. E hoje mesmo eu vi uma vaga de analista pleno na Raízcom. Tá? Soube também de outras vagas. Vira e mexe, alguém me manda vaga que não quer anunciar, né? Se você é um profissional da área, recomendo que você entre lá no site da ESAS. Lá no site da ESAS tem uma seção de empresas associadas e você manda o seu currículo para as empresas associadas lá. Tá? O site é aesas.com.br. Reitero aqui, as vagas que eu conheço eu mando diretamente no nosso canal do Telegram. O canal do Telegram chama canal Áreas Contaminadas. Este ano teremos a 3ª edição da Conferência ESAS e a conferência mudou de data e mudou de local. Antes ela estava prevista para junho, lá no Centro Universitário Senac, e agora será em agosto, né? No início de agosto, se não me engano, 4, 5 e 6,
ou 5, 6 e 7 de agosto, e será no Parque Vila Lobos. Tá? Um lugar que em tese é maior, cabe mais gente, mais estandes e tal. Enfim, a data mudou para agosto e será no Parque Vila Lobos. Então programem-se a terceira edição da Conferência ESAS de Áreas Contaminadas. Falo também novamente, é uma notícia importante do GAC, a ESAS e o SENAC lançaram uma revista científica, e essa revista chama Revista GAC. Essa revista tem como objetivo publicar artigos técnicos e científicos da nossa área. Isso é uma inovação muito relevante, muito importante, também idealizada e tocada em frente pelo Rodrigo Cunha. A revista não vai só receber artigos hard science, com testes estatísticos, um monte de dado e tal, mas a revista também pode receber artigos de revisão, relatos de experiência, estudos de casos e outras coisas técnicas, né, mas ligada ao gerenciamento de áreas contaminadas. A ideia da parceria é lançar o primeiro número da revista na terceira conferência da ESAS. Seria em junho, portanto, o prazo de envio de trabalhos seria dia 31 de janeiro de 2025, daqui a algumas semanas. Como a conferência foi transferida para agosto, a ideia está sendo estender esse prazo um pouco mais para depois do carnaval, né? Então, no meio de março, mais ou menos, é o prazo máximo para submissão dos seus trabalhos. Se você tem um trabalho aí que você pensou, que você tem os dados ou que você quer escrever, submeta esse artigo. Isso vai ajudar muito a revista, vai ajudar muito a nossa comunidade. Quem quiser me ajuda para dar uma olhada antes de mandar tal, fique à vontade, pode falar comigo, eu dou uma ajuda com certeza, tá? É importante a gente divulgar o conhecimento. As informações estão no site da revista, revistagac.com.br. Uma outra notícia importante para o mercado do GAC é que o nosso querido Centro Universitário SENAC está com inscrições abertas para o processo seletivo para a 12ª turma de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas, para iniciar agora, em março de 2025. Esse curso tem duração de 1 ano, aulas são aos sábados o dia todo, parte desses sábados tem aula presencial, parte tem aula online, e temos também aula online à noite, um dia da semana à noite, ou terça ou quinta, tá? Uma vez por semana, ou terça ou quinta, geralmente na terça. Quem tiver interesse, junte-se a nós no SENAC, entre no site sp.senac.br, procure lá pós-graduação, remediação de áreas contaminadas. Uma notícia não tão recente, né? Eu publiquei na newsletter 226, a última de 2024, publiquei a notícia que o Estado do Rio de Janeiro publicou a sua resolução INEA número 306, que, entre outras coisas, institui o cadastro de áreas contaminadas do Estado do Rio de Janeiro. Essa resolução, além de instituir formalmente o cadastro estadual de áreas contaminadas, o que é um negócio muito importante, muito interessante, também trouxe uma lista de definições importantes para o gerenciamento de áreas contaminadas por lá, como a área com indícios de contaminação, chamada lá de AIC. Essa definição não estava contemplada, não está contemplada na Resolução CONAMA 420, nem em nenhum outro lugar que eu conheço. E ela é importante para a identificação dessas áreas com indícios de contaminação pelas equipes de fiscalização do órgão ambiental, do INEA do Rio de Janeiro. Então, parabéns aí ao INEA pela publicação da Resolução 306. Indo na mesma linha, na newsletter 227, a primeira de 2025, eu publiquei uma notícia muito interessante trazida pela Cíntia Guimarães dos Santos, a publicação do Inventário de Áreas Contaminadas do Estado de Minas Gerais 2024, pela FEAM, lá de Minas, e especificamente pela Diretoria de Gestão de Barragens e Recuperação de Área de Mineração e Indústria, Gerência de Áreas Contaminadas. Então vejam, é uma diretoria que cuida de tudo isso daí. Dentro dessa diretoria tem a Gerência de Áreas Contaminadas, onde está a Cíntia, e que foi quem publicou o Inventário de Áreas Contaminadas em Minas Gerais. O inventário mostra que, em 2024, tem 762 áreas contaminadas e reabilitadas em Minas Gerais, 217 delas gerenciadas pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. O maior número de empreendimentos com áreas contaminadas cadastradas em Minas é de posto de combustível. 72% das áreas contaminadas e reabilitadas cadastradas em Minas são postos de combustíveis. Tem outros grupos de atividades que são representativas, a metalurgia, a atividade industrial de indústria metalúrgica, com 8%, e as ferrovias com 6%. O aumento de áreas contaminadas de um ano para o outro é certamente muito inferior ao número de áreas potenciais existentes em Minas Gerais. De acordo com o documento, esse fato ocorre sobretudo devido à não realização por parte dos empreendedores dos procedimentos adequados de investigação de áreas contaminadas previstos na legislação de Minas. Ainda de acordo com o documento, outras ações podem ser implementadas para auxiliar no gerenciamento das áreas contaminadas, como a maior divulgação da necessidade de uma autodeclaração dos empreendedores,
o aprimoramento da interface com os entes municipais, a revisão das normas existentes no estado de Minas Gerais referente ao tema áreas contaminadas, a melhoria na qualidade dos estudos elaborados pelas empresas de consultoria e a atualização e implementação de procedimentos novos de investigação e algo que seria desenvolvido pelo projeto de lei federal, né? Mas o documento mineiro aponta como uma necessidade no estado e certamente no Brasil todo, o desenvolvimento de um fundo estadual específico para o gerenciamento de áreas contaminadas órfãs. Enfim, é um inventário muito importante, não só por dar transparência às áreas contaminadas de Minas Gerais, mas por ter objetivos ambiciosos. O estado de Minas caminha para ser uma das referências no GAC brasileiro, isso é muito bom. Procure o documento, né, no site da FEAM, feam.br, e você vai procurar lá Inventário de Áreas Contaminadas 2024. O Paulo Negrão nos recomendou um artigo muito interessante, né, um artigo escrito por Zimmermann e colaboradores em 2024, chamado, né, me desculpe pela pronúncia aí, The Representativeness of Subslab Soil Gas Collection as Affected by Probe Construction and Sampling Methods. O artigo compara alguns métodos de coleta de amostras de ar, né, no subslab, dizendo que o famoso guia Oswald da EPA de 2015 não especifica como coletar as amostras de ar ali no subslab. E aí o artigo compara 3 tipos diferentes de portas de amostragem, esses 3 tipos de portas com várias técnicas de amostragem, fazendo uma grade, né, em forma de hexágono bem próximas uma das outras para ver se existe diferença do que eles chamam de porta, né, na verdade são poços, e das técnicas aí de amostragem. Foram testadas então portas convencionais, tipo Vapor Pin e a estilo Califórnia. Foram feitas em duplicata para análise contínua por cromatografia gasosa, com detecção de captura de elétrons no local, que é o GC-ECD. Algumas portas triplicadas, né, são 3 poços, assim, né, 3 portas, foram estabelecidos para avaliar métodos de amostragens ativos e passivos para determinar diferenças temporais aí de relativamente curto alcance. Os métodos de amostragem ativa incluem os canister, né, recipientes de aço inox evacuados, que é o método TO15 modificado, também os tubos sorventes coletados usando uma seringa, né, que é o TO17 modificado, e o método de amostragem passiva foi usado com amostras em tubos sorventes, coletadas seguindo também o método EPA TO17 modificado. Isso é o que a gente conhece aqui como hybrid, né? Esse estudo não identificou nenhuma diferença sistemática nos resultados da amostra entre sondas, né, entre portas convencionais, entre o Vapor Pin e o estilo Califórnia para o uso na amostragem do ar do subslab. Recomendo que vocês vejam o artigo na íntegra e as descrições minuciosas dos métodos na Groundwater Monitoring and Remediation. Uma outra pessoa que sempre nos indica artigos muito legais é o André Souza, mais um artigo ele indicou aqui. Ele lê muito, está sempre muito atualizado e é uma honra aqui poder compartilhar as sugestões dele. Ele recomenda o artigo escrito por Dong e colaboradores, que foi publicado na Nature. Provavelmente, né, a Nature é a revista científica de maior prestígio no mundo. É interessante um artigo do GAC, né, de remediação e investigação, na Nature. Bom, o artigo tem o título, também me desculpe pela pronúncia, mas Imaging El Nepo Distribution at a Former Chemical Plant with Time Domain Induced Polarization. Então o artigo fala da investigação de uma grande área impactada com El Nepo, usando um método indireto, semelhante à geofísica por eletroresistitividade, que é a tal polarização induzida. Os autores conseguem identificar aí uma certa correlação nas concentrações de benzeno no solo, mas não conseguiram claramente isolar o que eles chamam de área-fonte das áreas de plumas. É o que a gente conhece aqui como fonte secundária, né, e pluma. Isso pode ter acontecido por falhas na metodologia de amostragem do solo que eles usaram, porque eles juntaram ali amostra de meio metro a 2 metros e de 2 a 6 metros, isso é muito heterogêneo. Não falaram que se usaram amostragem com revestimento, com dual tube, com piston sampler, né, falaram simplesmente que coletaram solo. E a gente sabe que existem amostragens de solo e amostragens de solo, né? Ainda mais um artigo desse que você quer comparar a presença, né, da fonte secundária, quer diferenciar a fonte secundária da pluma, precisa ter uma metodologia de amostragem de solo muito boa. Mas enfim, seja por causa disso, ou seja por questões já conhecidas, aí, como influência do tipo de solo, né? Por exemplo, as argilas vão interferir nessa polarização de um jeito diferente das areias, o produto e a degradação do produto, né? O El Nepo tem uma resistividade, mas a degradação do produto tem uma condutividade elétrica. Tudo isso vai influenciar na capacidade da condutividade elétrica, da resistividade elétrica e aparentemente influencia também na tal polarização induzida. A conclusão do artigo é que para áreas muito extensas, esses métodos indiretos, como a gente já imagina, né, vão ajudar a priorizar algumas áreas, né, como possíveis fontes.
Mas, claro, esses métodos indiretos não resolvem tudo. Como sempre, o básico bem feito é a maneira mais segura de identificar as fontes secundárias. Fonte secundária é o solo impactado por El Nepo, portanto, aqui digo mais uma vez, amostrai o solo. Então você pode procurar esse artigo na íntegra na Nature, Imaging El Nepo Distribution at a Former Chemical Plant with Time Domain Induced Polarization, de Dong e colaboradores, 2024. Outra pessoa muito antenada com as novidades do GAC pelo mundo é o Felipe Nareta, e ele nos avisa de algo importante vindo lá da EPA. No fim de dezembro de 2024, a EPA divulgou o relatório final sobre avaliação de risco no âmbito do Toxic Substance Control Act, TSCA, para formaldeído. O uso do formaldeído como pesticida também está passando por uma revisão separada em um outro organismo, um outro Act, outra legislação lá estadunidense, a FIFRA. Bom, a EPA determinou que o formaldeído apresenta um risco não negligenciável, então um risco razoável, de causar danos à saúde humana devido à inalação aguda e contato dérmico. A EPA também identificou câncer e outros riscos crônicos devido à inalação do formaldeído em longo prazo. O formaldeído deve, portanto, ser uma substância química de interesse, portanto, deve-se investigar suas fontes no GAC. Se a sua área de estudo usa ou usou formaldeído ou pode ter usado formaldeído, ela deve ser uma substância química de interesse, deve ser investigada. Tá? Você pode procurar por essa notícia no site da EPA, buscando lá TSCA e o formaldeído. Bom, eu li recentemente um documento bastante interessante do Cluin, eu falei sobre isso na newsletter, sobre a atenuação natural de inorgânicos não radioativos em fase dissolvida. Tá? Então é o M&A, na atenuação natural monitorada, não de orgânicos, como é o normal, mas de inorgânicos, só que são inorgânicos não radioativos e esses inorgânicos em fase dissolvida. Entre os contaminantes ali que estão no documento do Cluin, arsênio, cádmio, cobre, cromo, chumbo, níquel, nitrato, perclorato e selênio. Então, nitrato é algo interessante, nos nossos aquíferos tem nitrato e a gente precisa investigar o nitrato na água potável, e existe atenuação natural do nitrato, tem um protocolo para isso, e está nesse documento aí do Cluin, da EPA. Embora não sejam muito usuais, contaminações com esses inorgânicos são relevantes, e aí a gente tem o cromo, o chumbo e tal, e muitas vezes a gente sente falta de base teórica de referências nesse tema. Então, é bom vocês começarem com esse documento. Basta você entrar no Cluin e você procura atenuação natural monitorada, M&A Inorganics. Então, você vai se deparar com esse documento aí da EPA, bastante interessante. E, claro, ele fala de atenuação natural, mas ele fala também de investigação e de como é a partição, como são as especiações químicas dessas substâncias, aí, desses inorgânicos em água subterrânea. Um negócio bastante interessante, recomendo que vocês leiam isso aí. Um instituto chamado IAH, International Association of Hydrogeologists, divulgou que está oferecendo um curso online gratuito de modelagem. E o curso é de autoria de dois lendários hidrogeólogos, o Niven Krasik e o Nenad Marit. O Krasik, ele é um dos autores daquele famoso livro de modelo conceitual, junto com outro cara com um nome impronunciável, não vou nem me atrever a pronunciar aqui, mas o livro deles de Conceptual Site Model é um livro clássico aí, pra gente. Enfim, eles lançaram esse curso que simplificam conceitos complexos para iniciantes, supostamente, com a vontade de tornar a modelagem de água subterrânea envolvente. E o curso tem 2 módulos e, segundo o anúncio, é mais que um tutorial de modelagem. O segundo módulo foca na preparação de dados, usando ArcMap. Mas a preparação do dado, a estruturação dos dados é uma coisa muito importante para a gente entender, para a gente aprender a fazer, não só para modelagem, mas como para tudo no GAC. O curso mostra as ferramentas e abordagens para preparar os dados e melhorando assim, preparando o cenário para criar os seus próprios modelos, seja em qual ambiente, seja em qual software for. Então o site é muito simples, de você acessar, é hydrogeocenter, hydro com y, hydrogeocenter.com/free. Uma notícia interessante tem relação com o GAC, não é diretamente do GAC, mas tem uma relação interessante, é que no final do ano passado o Jornal Nacional noticiou o crescimento do PIB no Brasil, enfatizando que um setor cresceu muito mais do que a média nacional, cresceu 10,8% em 2024, é um crescimento muito expressivo, que é o setor de fabricação de máquinas e bens duráveis. E aí muito interessante que é uma empresa
que ilustrou a matéria, né, que foi entrevistada lá no Jornal Nacional, passou, mostrou o que os caras estavam fazendo e tal, é a Biosonda. Biosonda é uma empresa que fabrica máquinas de sondagens. Fabrica vários tipos de máquina, mas principalmente máquinas de sondagens. E entre os anos de 2017 até aí 2024, tem se especializado, tem desenvolvido aí a sua fabricação das famosas sondas Hollow. Vendeu máquinas para muita gente no nosso mercado entre 2017 e agora. Hollow, Direct Push e tudo mais. Eles venderam muitas máquinas para quem ia fazer, quem está fazendo, quem fez investigação em barragem de rejeitos, mas também no nosso mercado de GAC, né, do sondagem para o gerenciamento de áreas contaminadas. Então, o crescimento desse setor, né, de fabricação de máquinas e bens duráveis é muito interessante, né, para o país, mas ter uma empresa que faz máquinas de perfuração, ilustrando a reportagem, é um sinal que o setor de sondagens está em crescimento. Porque senão ninguém compraria máquina de sondagem. Talvez comprasse máquina de outra coisa, mas não de sondagem. Então o setor de sondagem está crescendo e a gente espera, né, que o segmento de sondagens ambientais esteja crescendo também. Vamos aguardar para ver, né? Tomara que isso esteja acontecendo. A notícia completa, inclusive com o vídeo do Jornal Nacional, está no Instagram da Biosonda. Dá uma olhada por lá. Outra notícia impactante, né, assim, importante, é a aquisição da Newfields pela ERM. Nota da ERM diz que a ERM, comprou a divisão ambiental da Newfields Companies. Segundo o comunicado da ERM, a aquisição expandirá as ofertas técnicas e estratégias da ERM em serviços ambientais e de remediação, aumentando a sua capacidade de ajudar os clientes a gerenciar passivos e riscos na América do Norte e globalmente. A divisão ambiental da Newfields compreende 110 especialistas em consultoria estratégica, investigação de áreas contaminadas e remediação de áreas contaminadas. Esses especialistas trazem uma vasta experiência em áreas como perícia ambiental, contaminantes emergentes, avaliação de risco, avaliação de impacto, análise de dados, gerenciamento de sedimentos e modelagem de águas subterrâneas. A CEO regional da ERM para a América do Norte diz o seguinte: transformar passivos ambientais em ativos é fundamental para as metas de sustentabilidade de muitas organizações. Reunir a expertise da ERM e da divisão ambiental da Newfields ajudará os clientes a enfrentar um conjunto cada vez mais complexo de desafios ambientais, ao mesmo tempo que aproveita a crescente importância dos dados ambientais para tomar decisões e criação de valor. O CEO da Newfields disse: unir forças com a ERM representa uma oportunidade empolgante para nossa equipe e clientes. Compartilhamos um compromisso com a consultoria ambiental, estamos ansiosos para alavancar nossos pontos fortes combinados para criar valor para os nossos clientes. Isso está no site da ERM. Já por outro lado, a Newfields Brasil emitiu uma nota comentando essa aquisição. E a nota da Newfields Brasil diz o seguinte: recentemente foi anunciada a aquisição da divisão ambiental da Newfields Estados Unidos pela ERM. Essa transação não afeta a Newfields Brasil, que é uma empresa independente e atua há mais de 18 anos no mercado brasileiro. Tem 5 escritórios no Brasil e centenas de projetos realizados no Brasil e no exterior. Continuamos, né, diz a nota assim, continuamos a oferecer serviços de inteligência em projetos ambientais de alta complexidade para grandes empresas e escritórios de advocacia. Continuam dizendo, nossa plataforma digital EnviroAsset, desenvolvida exclusivamente, também permanece inalterada. Mantemos nossa colaboração direta com a Newfields Mining Design and Technical Services, nos Estados Unidos, Newfields Servicios de México e Newfields Canadá, que também não fazem parte da negociação com a ERM. A nota conclui dizendo: reconhecemos o valor significativo da equipe Newfields Estados Unidos em nossa história. Após todos esses anos de parceria, desejamos a eles sucesso nessa nova fase. Então, embora a Newfields Estados Unidos tenha sido comprado pela ERM, isso não afeta a Newfields Brasil. Newfields Brasil continua como uma empresa separada da ERM. Tá? Uma postagem da Chemsec no LinkedIn muito interessante. Falou assim: se você pensa que os PFAS eram apenas coisas de frigideiras e capa de chuva, você está errado. 63% das emissões atmosféricas de PFAS, na verdade, vem de gases fluorados usados na maioria dos ar-condicionados e refrigeradores, né, geladeiras, freezers e tal. Esses gases foram considerados superpoluentes devido ao seu impacto prejudicial no meio ambiente. Eles não permanecem na atmosfera por muito tempo, mas seu impacto no aquecimento global pode ser mais de 1000 vezes maior do que o do CO2. Então, os PFAS estão em todo lugar, até no nosso ar-condicionado. Né? O grande especialista, né, de áreas contaminadas com PFAS, que é o Ian Ross, ele comenta essa notícia, dizendo que o problema é as substituições, né, do HFC 134A, o HCFC 123 e 124. Esses gases aí, né, resultaram em 155 mil toneladas de ácido trifluoracético depositados no planeta a cada ano,
de acordo com uma pesquisa de 1999. Né? E nos Estados Unidos, né, estudos na chuva, né, na precipitação dos Estados Unidos, foram detectados 1,2 ppb do tal ácido trifluoracético. Então, isso está gerando um grande problema lá nos Estados Unidos, problema atmosférico, né? Não só de emissão de gás de efeito estufa, mas também de poluição atmosférica. É mais um problema que a gente vai ter que lidar aí nos próximos anos. Um artigo muito interessante, escrito pelo Flávio Linkevics e pela Joyce Cruz, para a revista Análise. O artigo é chamado Desafios de Integração Técnica e Jurídica em Reabilitação de Áreas Contaminadas. O texto começa dizendo que o profissional da área de direito ambiental, com olhar especializado nas questões geradas em contaminação de solo e águas subterrâneas, deve ter o olhar voltado para algo mais pragmático, além das questões jurídicas. Deve sim ultrapassar as barreiras do mundo exclusivamente jurídico e se lançar em algo mais amplo e mais sistêmico. O texto continua dizendo que as soluções devem ser customizadas de acordo com o problema que se apresenta, tanto do ponto de vista jurídico quanto técnico. Do ponto de vista pragmático, jurídico, o profissional envolvido não necessariamente deve dominar a ciência do GAC como um todo, né, o que seria impossível, mas deve apurar o olhar para que todas as necessidades sejam satisfeitas, deve se cercar de profissionais capacitados e que sejam especialistas no tema, com olhar sistêmico do problema e com interesse na solução. O texto conclui dizendo que preservar o ambiente, levando em consideração os anseios da sociedade e os aspectos econômicos, através de problemas gerados pelas contaminações de solo e águas subterrâneas, não é uma tarefa simples. Depende de muito empenho, estudo, trabalho e experiência. Leia o artigo na íntegra lá no site da Análise, né, análise.com, e aí você procura o texto do Flávio Linkevics e da Joyce Cruz. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso novo formato, que pretendemos manter quinzenal aos domingos ou segundas, intercalando com a newsletter. Por favor, me digam o que vocês acharam da ideia, se aprovaram, ou se preferem ter a newsletter escrita e enviada semanalmente por e-mail mesmo, né, sem esse screen de notícias aqui. Eu sei que é difícil dar atenção a tudo com essa avalanche de demandas no nosso dia a dia, por isso estamos tentando intercalar os formatos aí, escrito e áudio e tal, e fazer esse resumão das notícias do GAC por aqui, em áudio, deixando comentários mais aprofundados para fazer na newsletter. De qualquer modo, eu agradeço muito a você que me ouviu aqui por dedicar seu tempo e principalmente a sua atenção a nós. Agradeço demais aos nossos colaboradores financeiros no Apoia-se, apoia.se/ecdambiental, e aos patrocinadores, a Clean, a Vapor Solutions e a E-Consulting, que nos incentivam e estimulam a fazer cada vez mais, cada vez melhor. Então me contem aí, o que vocês acharam desse screening de notícias? Um grande abraço e até o próximo programa.